Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e hoje o tema da nossa aula é Brasil, industrialização tardia e êxodo rural. Vamos começar a nossa aula? Bom, dois pontos importantes quando a gente fala de industrialização no Brasil. Sempre a gente entende que o Brasil desenvolveu o que a gente chama de industrialização tardia. Mas o que é industrialização tardia no Brasil? Vamos para a tela. Quando a gente fala da industrialização tardia, é justamente o seguinte: a industrialização brasileira, ela é considerada tardia em relação às potências europeias. Mas por que, professora, quando comparada, ela é chamada de industrialização tardia? Porque, pessoal, a industrialização no Brasil, ela vai ocorrer aí por meados do século XX, final do século XIX e meados do século XX. Já a industrialização nas potências europeias, ela teve início lá no século XVIII, o que a gente chama de primeira revolução industrial. Então, o Brasil foi se industrializar muito mais na frente. Se a gente for levar ao pé da letra, a industrialização no Brasil, comparada da Inglaterra, ela vai ocorrer praticamente 2 séculos depois. Compreendido, então, por que no Brasil a gente diz que a industrialização é tardia? Vamos lá. Vamos entender um pouco mais, então, dessa industrialização. Por que foi tão tarde? Por que não aconteceu junto com a Inglaterra? Olha só na tela comigo. A demora da industrialização do Brasil, ela pode ser explicada aí por diversos fatores. Eu trouxe 3 fatores apenas para a gente poder exemplificar aqui o que aconteceu. Primeiro, o modelo econômico colonial. O Brasil, como vocês sabem, como todos nós sabemos, o Brasil, quando a gente fala em DIT, Divisão Internacional do Trabalho, o Brasil, ele era colônia de Portugal, ou seja, tudo que era produzido no Brasil, tudo que era explorado no Brasil, era enviado para Portugal. Esse período a gente chama de período colonial e imperial. Então, durante esse período aqui, o modelo econômico colonial vigente era justamente o seguinte: a economia brasileira era voltada principalmente para a exportação de produtos primários enviados aos países como Portugal e até mesmo outros países europeus. A gente tem exemplo aqui do açúcar, do ouro, até mesmo do café um pouco mais na frente, entre outros produtos, certo? Outro ponto que faz o Brasil ter sido industrializado aí tardiamente, a dependência externa. Como eu falei, tudo que era produzido no Brasil era enviado para o mercado externo, era enviado para outros países. Logo, a gente tem aqui uma dependência externa, ou seja, o Brasil importava a maioria dos produtos manufaturados. E ele importava de quem? Ele importava da Europa, especialmente da Inglaterra. Lembra que a Inglaterra se industrializou lá na primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII? Então, o Brasil, ele importava esses produtos da Inglaterra. Produtos esses, principalmente quando a gente fala de produtos manufaturados, ok? Outro ponto importante aqui para o Brasil ter se industrializado depois: falta de infraestrutura e capital. Sim, o Brasil era colônia de Portugal. O Brasil exportava a maioria dos seus produtos. Então, aqui havia o que a gente chama de ausência de infraestrutura adequada e até mesmo capital voltado aqui para o processo de industrialização, que, querendo ou não, demanda dinheiro, demanda investimento. Então, esses são aí os 3 motivos que levaram o Brasil a se industrializar tardiamente. E aqui a gente tem uma imagem. Essa imagem, feita através de inteligência artificial, ela mostra o porto e ela mostra a saída desses produtos em direção a outros países, principalmente, como eu falei, países da Europa, como é o caso de Portugal. Então, aqui o Brasil não tinha uma estrutura ainda para se industrializar, e ele vai se industrializar bem depois, como eu já falei. O que acontece, então? Qual foi o pontapé
para o Brasil entrar nesse processo de industrialização? O pontapé, aqui a gente pode dizer, um dos fatores principais foi a crise de 1929. Olha que interessante na tela, quero ler junto com vocês. Em 1929, a gente tem aí a queda nas exportações de café. Sim, o Brasil era um dos maiores exportadores, um dos maiores produtores de café, e a crise de 1929, ela fez com que tivesse uma queda nessas exportações. O que acontece então no Brasil durante esse período? O Brasil precisou buscar alternativas para a sua economia. Sou o maior produtor de café, de repente acontece uma crise, não posso mais vender o meu café para o exterior por conta dessa crise. Logo, vou precisar me reinventar dentro do país, para quê? Para me fortalecer economicamente, já que o café não era mais uma alternativa. Então, o que acontece? A partir disso, o Estado passou a investir nesse processo de industrialização, criando o que a gente vai chamar de estatais e passando aí a incentivar a substituição de importações. Lembra aqueles produtos manufaturados que antes eram importados? Então começa uma industrialização ali simples, voltada principalmente para a produção desses produtos chamados de produtos manufaturados. Então, quando a gente fala de início da industrialização no Brasil, pessoal, a gente não está falando que o Brasil já começou produzindo carros, produzindo aviões e outras coisas magníficas. A gente está falando de uma industrialização que começou de forma simples, voltada principalmente para a produção de produtos manufaturados que antes eram importados da Inglaterra. Vamos então? Aqui a gente tem algo que aconteceu muito marcante durante esse processo de industrialização, que foi o êxodo rural. E o que é o êxodo rural? O êxodo rural é justamente isso, a saída das pessoas do campo em direção às cidades. Sim, porque o país estava em crise e, ao mesmo tempo, estava acontecendo ali uma tímida revolução industrial no Brasil. Havia o desemprego no campo por conta desse processo de industrialização, por conta da crise também no café. Então, as pessoas precisavam buscar melhores condições de vida. Logo, a gente tem o chamado êxodo rural, que é a saída da população do campo em direção às cidades. E elas buscavam o quê, professora? Elas buscavam trabalho, elas buscavam emprego. Então, quando a gente fala em industrialização, a gente também tem que falar que o Brasil passou por um intenso êxodo rural. É basicamente isso. Estava acontecendo o processo de industrialização e, paralelo ao processo de industrialização, estava acontecendo o êxodo rural, o que ocasionou logo em seguida o processo chamado de urbanização, que nada mais é do que o crescimento das cidades. Olhem comigo aqui na tela. Isso ocorreu no Brasil principalmente aí entre as décadas de 1950 e 1980. Aqui a gente tem uma imagem da mecanização. Sim, o Brasil começou produzindo pequenos produtos manufaturados e essa industrialização foi crescendo e avançando. E essa industrialização, alguns produtos eram também voltados para o campo. E aqui a gente tem um tipo de mecanização acontecendo no campo, o que contribuiu aí para o desemprego, fazendo com que acontecesse o êxodo rural. Por quê, professora? Pense o seguinte, antes da industrialização, as pessoas tinham trabalho no campo, o trabalho era feito de forma braçal. Os grandes fazendeiros tiveram a opção aí da mecanização, de utilizar máquinas. Logo, eles passaram a utilizar máquinas e não contratar a mão de obra trabalhadora do campo, que era braçal. Então, era um rendimento maior quando se investia em mecanização, principalmente nas grandes propriedades. Então, esse foi um dos fatores principais. Aqui na imagem 3, a gente tem um pouco aí desse processo, que diz o seguinte: com a mecanização da agricultura e a falta de acesso à terra, muitos trabalhadores rurais migraram para as cidades em busca de melhores oportunidades.
gerando o que eu falei, o crescimento urbano, que a gente chama de urbanização, e uma urbanização que vai acontecer aí de forma muito rápida e muitas vezes também um crescimento que a gente vai chamar de crescimento desordenado, favorecendo aí o acontecimento de várias outras questões importantes, como a falta de moradia, entre outros problemas urbanos que a gente vai citar agora na nossa aula. Então, vamos colocar aqui as consequências desse processo? Primeiro, o crescimento urbano acelerado. Sim, as pessoas estavam migrando do campo para as cidades e as cidades estavam crescendo. Logo, as cidades cresceram rapidamente, muitas vezes de forma desordenada, levando à expansão de áreas que a gente vai chamar de periferias e também o início aí da formação de locais que a gente chama de favelas, locais esses sem infraestrutura urbana nenhuma, escassa, onde as pessoas que saíam do campo em direção às cidades, elas precisavam buscar esses locais. Por quê? Porque eram locais, para elas eram os únicos locais acessíveis. O que acontece durante esse processo, pessoal? Quem saiu do campo em direção às cidades, nem todo mundo encontrou trabalho e nem todo mundo encontrou moradia digna. Por isso que acontece esse processo chamado de favelização durante esse período aqui no Brasil. Outra consequência, a gente tem que citar os problemas urbanos, principalmente quando a gente fala de problemas sociais, que são os problemas da população. O que acontece? A migração em massa contribuiu para o aumento do desemprego. Lembra? Muitas pessoas migrando do campo para a cidade, nem todo mundo tendo acesso aí ao emprego. A gente tem aí um processo chamado de desigualdade social, gerando então outros problemas. Quais foram esses problemas? O problema da violência e também o problema da precariedade dos serviços públicos. Então, essas aí foram as consequências de todo um processo que aconteceu durante o processo de industrialização. Por último, não menos importante, outro ponto aqui que a gente pode citar como consequência foi a transformação socioeconômica. O que isso quer dizer? A sociedade brasileira passou de majoritariamente rural, sim, antes do processo de industrialização, a maioria da população no Brasil vivia no campo. Após o processo de industrialização, a maioria da população passa a viver nas cidades. Então, foi algo intenso que aconteceu, a população mudou de repente, a maior parte do campo para as cidades. E isso aconteceu em poucas décadas, alterando aí profundamente o modo de vida nas cidades. Entendido até aqui? Agora, a gente vai fazer um pequeno resumo do que foi a nossa aula, quando a gente fala de industrialização tardia, quando a gente fala de êxodo rural, quando a gente fala de crescimento das cidades e o que tudo isso ocasionou. Vamos então para a tela ver o nosso resumo? Primeira coisa que a gente observou foi que a industrialização tardia no Brasil e o êxodo rural estão profundamente interligados. Só para lembrar, pessoal, a industrialização tardia, quando a gente fala que aconteceu tardia, a gente está dizendo que aconteceu tarde, comparado aí às grandes potências europeias, como a Inglaterra, que estava se industrializando lá no século XVIII. Então, por isso que a gente fala que a industrialização no Brasil ocorreu tarde. E esse processo de industrialização, junto com o êxodo rural, é um processo, como eu falei, que está bem interligado. Outro ponto que a gente aprendeu aqui na aula, o atraso no desenvolvimento industrial, seguido de uma modernização que ocorreu de forma acelerada, gerou o quê? Desequilíbrios sociais, ou a chamada desigualdade social, principalmente quando a gente fala aí dos centros urbanos, que ainda estão aí, de certa forma, influenciando a realidade brasileira, porque a gente ainda não conseguiu avançar, mesmo com o processo de industrialização, mesmo com o crescimento das cidades, existem ainda cidades brasileiras que têm zero estrutura, como, por exemplo, saneamento básico, água tratada, entre outros. Aqui a gente também aprendeu na nossa aula
que compreender esse processo é essencial para analisar os desafios do Brasil contemporâneo, especialmente nas áreas de urbanização, principalmente quando a gente fala dessas cidades, que muitas delas cresceram sem estrutura nenhuma para uma cidade de grande porte. E gera-se, então, outro problema, que é a desigualdade social e até mesmo o desenvolvimento regional, ok? O que isso quer dizer? Que algumas regiões no Brasil, elas acabaram se industrializando e outras não. É o caso da região sudeste. Então, é importante, quando a gente fala de industrialização, é importante a gente citar o seguinte: o processo de industrialização no Brasil, ele ocorreu, como eu falei, lá por volta de 1950, principalmente quando a gente fala no século XX, mas ela não ocorreu no Brasil inteiro, tá, pessoal? Nem todas as regiões brasileiras se industriaram juntamente dentro desse processo. A gente tem o exemplo da região sudeste, onde começou todo esse palco, todo esse processo, mas as demais regiões foram se industrializar muito mais na frente, bem depois, tá? Então, esse processo não aconteceu de forma igual dentro do país. Por isso que gera-se todo esse problema da desigualdade social e também da desigualdade regional quando a gente fala de industrialização. Até aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai treinar um pouco da nossa aula através de uma atividade. Vamos comigo aqui marcar verdadeiro ou falso. Lembrando que o tema é o processo de industrialização no Brasil, que vai influenciar outros processos. Vamos então? Nós vamos ler as afirmações, marcar V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Vamos então para a primeira. Primeira questão aqui. Diz assim: o Brasil iniciou sua industrialização no mesmo período que os países europeus. O Brasil iniciou sua industrialização no mesmo período que os países europeus. Vamos relembrar o que eu falei sobre isso? Brasil iniciou sua industrialização lá por volta já do século XX, final do século XIX, início do século XX. Logo, essa opção está incorreta. Os países europeus, como é o caso da Inglaterra, a industrialização aconteceu no século XVIII. Então, essa é essa é uma afirmação que a gente pode considerar como falsa. Vamos para a segunda. A mecanização agrícola, lembra aquela imagem quando a gente falou da mecanização? A mecanização agrícola contribuiu para o êxodo rural. Interessante. Sim, a mecanização acontecendo, as pessoas passaram a ficar sem emprego. E qual era a alternativa? Sair do campo em direção às cidades em busca de melhores condições de vida e trabalho. Logo, essa é uma afirmativa correta. A gente vai colocar aqui V de verdadeiro. Terceira opção, novamente sobre o êxodo rural. O êxodo rural diminuiu a população das cidades. Peraí, a população estava migrando do campo para a cidade de forma muito intensa, diga-se de passagem, mas aqui diz que o êxodo rural diminuiu a população das cidades. Se eles estavam indo para a cidade, a população, ao invés de diminuir, ela fez aumentar. Então, essa é uma afirmação que a gente pode considerar como falsa. Terceiro, a Era Vargas foi importante para o início da industrialização brasileira. Sim, pessoal, todo esse processo aconteceu justamente no período que a gente chama aí de Era Vargas, 1929, a crise que estava acontecendo no mundo, a questão do café, e essa sim é uma alternativa que a gente pode considerar verdadeira. Nós vamos marcar como letra V. A última. O crescimento urbano ocorreu de forma planejada e sem desigualdades. Era uma vez. Não, gente, não foi assim que aconteceu. O crescimento urbano, ele ocorreu de forma acelerada, sem planejamento, gerando inúmeras desigualdades sociais. Essa opção aqui está absolutamente incorreta, então nós vamos colocar a letra
F. Ficando assim o nosso gabarito na tela para vocês observarem, visualizarem. Aqui eu quero mostrar para vocês as referências que a gente utilizou para essa aula, conforme vocês vão observar na tela. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse processo de industrialização acompanhado do êxodo rural. Temos outras aulas também que falam desse tema, de bastante relevância, principalmente quando a gente fala de avaliações como o Enem. Então, espero muito que vocês tenham gostado, tenham compreendido e aguardo vocês na próxima. Até mais!